Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Francisco, eu faço parte do grupo 4, que também é composto pelo Wellington, Marcelo, Michele, Janaína, Eduarda Dias e Eduarda Rezende. E o nosso grupo ficou com o tema A Cultura e a Mudança nas Organizações. Bom, então vamos lá. O que é cultura organizacional? A cultura organizacional é um sistema de valores compartilhados pelos membros de uma empresa, sendo assim um conjunto de características-chave próprias de uma determinada empresa. E com isso, ela se diferencia das demais e fornece a estabilidade que ela e seus funcionários precisam. E existem 7 características básicas que, em conjunto, formam a essência da organização, que são elas a inovação e admissão de riscos, atenção aos detalhes, orientação para os resultados para as pessoas e para as equipes, a agressividade e a estabilidade. Então, o conjunto dessas características se tornam base da compreensão que os membros têm a respeito da organização. E com isso, eles acabam tendo uma noção a mais de como as coisas são feitas e de como eles devem se comportar. E aí eu vou trazer algumas reflexões voltadas para esse tema. E a primeira é se as organizações possuem apenas um tipo de cultura. E a resposta é que sim, mas é que também que não. Dentro da organização, ela pode possuir diversas subculturas. E essas subculturas elas podem ser definidas por designações de departamentos ou por uma separação geográfica. Mas todas elas possuem semelhanças, termos semelhantes, porque elas possuem uma cultura dominante, ou seja, os valores essenciais, o que definem a organização como um todo, eles são mantidos. O segundo questionamento que eu trago é se existe só uma intensidade de cultura, digamos assim. E a resposta é que não. Existem culturas de diversas intensidades, né, como ela aparece dentro da organização. Existem as fracas, as medianas, as fortes. Só que quanto mais forte ela é, mais os valores essenciais da organização são compartilhados entre os membros, causando uma maior aceitação e comprometimento desses valores, e gerando coesão, lealdade e comprometimento, e assim reduzindo os riscos dos funcionários deixarem a organização, né? Que aí eles acabam não desistindo do cargo, não querendo mudar de empresa, tem uma menor rotatividade. O quarto questionamento que eu trago é se a cultura é a mesma coisa que formalização. E pode-se dizer que a cultura ela é uma substituta da formalização, porque as duas elas agem para controlar o comportamento dos funcionários. Então, a empresa que tem uma cultura forte, ela não tem a necessidade de possuir uma documentação escrita. Por isso que a cultura é substituta da formalização. E por último, mas não menos importante, é se a cultura nacional tem influência sobre a organizacional. E sim, a cultura do país tem um impacto ainda maior do que a cultura organizacional. Portanto, por mais forte que a cultura organizacional seja na modelagem do comportamento de seus funcionários, a do país sempre vai prevalecer. Porque pensem comigo, desde pequeno, desde quando a gente nasce, a cultura local ela é imposta pela gente, seja pelos nossos pais ou as organizações pelas quais a gente frequenta, que é igreja, escola. Então a gente chega na empresa com uma cultura pré-concebida. E por mais que a gente encontre uma nova, a do país sempre vai prevalecer. Então, destaca-se os funcionários que eles são consideravelmente adaptáveis, porque eles ajustam da melhor forma possível da maneira de como a organização trabalha, e é isso que elas precisam. Bom, então, eu finalizo a minha parte com isso, e agora eu passo a palavra para a nossa amiga Michelle. Obrigado. Olá, pessoal, boa noite.
Eu me chamo Michele e eu vou falar com vocês um pouco sobre o que fazem as culturas. Primeiro eu vou falar do papel mais importante da cultura, que é a unificação. Unificar hábitos, crenças, valores, comportamentos, políticas, tanto internas quanto externas de uma empresa. De certa forma, elas servem para guiar o comportamento dos colaboradores. É um recurso estratégico muito importante para o empresário definir como a sua empresa se posiciona e como ela se diferencia no mercado. Por ser um alinhamento ético e moral, a cultura demonstra para os colaboradores quais são as expectativas da empresa. E claro, são vários os benefícios. Dentre eles, atrações e retenções de talento, autogerenciamento, com desenvolvimento de equipes autônomas, processos bem mais ágeis, uma vez que todos sabem como agir e cada um cumpre o seu papel, tudo fica mais rápido. Um ambiente de trabalho mais adequado e, claro, a satisfação do cliente. Porque um colaborador satisfeito trabalha bem. E isso impacta diretamente no produto final, que é o produto que vai para o cliente. Analisem comigo a seguinte situação. Por sua família, você faz qualquer coisa, certo? Por uma causa na qual você acredite, você luta, você viaja por horas, você não dorme direito, você trabalha muito até conseguir atingir um objetivo e você não espera muita coisa em troca. Sabia que isso pode acontecer com o seu trabalho? Pois é, a gente vira fã, as pessoas viram fã do seu local de trabalho, da empresa, inclusive das segundas-feiras. E esse é um sentimento proporcionado por uma cultura organizacional forte, bem definida, bem desenvolvida. Todos os trabalhadores trabalham em sintonia. Bom, para finalizar, eu deixo uma mensagem, uma reflexão, escrito por Jussara Dutra, que diz o seguinte: a cultura organizacional é tão exclusiva quanto o DNA de cada uma das pessoas que compõem a empresa. Excelente noite a todos. Bom, agora nós vamos falar um pouco mais sobre o processo de criação e manutenção de uma cultura. Temos como fonte primordial para a criação de uma cultura os fundadores de uma empresa. Sendo assim, eles são os criadores de uma cultura. Para que esse processo de criação ocorra, existe um passo a passo a ser seguido para que no fim eles atinjam a solidificação dessa cultura. Em primeiro momento, eles vão contratar e manter seus funcionários que pensem e que sintam da mesma forma que eles. Depois eles vão doutrinar e socializar os funcionários. Por fim, eles vão encorajá-los para que eles se identifiquem com seus valores, com suas convicções e com suas premissas. Após todos esses passos, vem o sucesso, que é quando o fundador torna-se parte primordial da cultura da organização. Temos como grandes exemplos o Chang, criador da Hyundai, a Mary Kay, criadora da Mary Kay, e o Bill Gates, criador da Microsoft. São grandes exemplos de criadores de cultura. Após a criação, é preciso manter. Para manter, existem práticas como processo de seleção, critérios de avaliação de desempenho, atividades de treinamento e desenvolvimento de carreira. E
Mais principal ainda, mais cruciais são as práticas de seleção, ações dos dirigentes e métodos de socialização. As práticas de seleção nada mais são do que identificar e contratar indivíduos que tenham habilidades, conhecimentos e capacidades necessárias para o desempenho bem-sucedido de suas atividades dentro da organização. Geralmente, tais pessoas são selecionadas de acordo com a visão de seus recrutadores. Durante esse processo de recrutamento, a empresa e o candidato possuem informações um do outro, o que torna esse processo um processo de via de mão dupla. Por quê? A qualquer momento, o candidato ou a empresa pode falar: não quero mais, não quero prosseguir, porque ele enxergou que aquilo não é o que ele quer, não é o que ele está pensando, ou seja, ele enxergou que aquilo pode estar fadado ao fracasso. Já as ações dos dirigentes têm como grande impacto o comportamento de seus funcionários. E muitas vezes essas ações vêm dos executivos, ou seja, vêm de cima para baixo. Eles vão estabelecer os riscos que podem ser assumidos, quanto vai ser a liberdade que eles vão conceder a seus colaboradores e o modo correto de se vestir, quais as recompensas que eles vão dar. Temos um grande exemplo, o Curling, que é o presidente da maior rede varejista de pregos e parafusos dos Estados Unidos. Ele tem um estilo de não quis luxos, optou por isso, porque ele argumenta que seu comportamento pode transmitir a seguinte mensagem a seus funcionários: ninguém desperdiça nada desta empresa. Já o processo de socialização, que é o processo quando o funcionário chega na empresa e precisa se adaptar, a empresa precisa suportá-lo nesse processo, mas que se eles não assimilarem comportamentos essenciais e cruciais, eles correm o risco de serem desligados. E empresas que buscam por socialização estão cada vez mais se sustentando no mercado. Alguns estágios do processo de socialização são a pré-chegada, que é quando o indivíduo chega na companhia, já tem alguns valores, atitudes e expectativas pré-estabelecidos. Quando ele encontra, que é quando as suas expectativas vão ser comparadas com a realidade e muitas vezes se divergem. E por fim, a metamorfose, que são as mudanças duradouras que acontecem no funcionário, que ele precisa dominar habilidades para desempenhar um bom trabalho, fazendo os devidos ajustes para se adaptar ao novo meio. Esses três estágios juntos vão ter grande impacto na produtividade, no comprometimento com os objetivos da organização e principalmente na decisão do candidato, se ele irá ou não permanecer na empresa. Observamos que o processo de criação e manutenção é um pouco complexo, pois existem todos os passos a serem seguidos, mas que, além de criar, o processo de manutenção é muito mais complexo, porque não é fácil você manter alguma coisa. Tendo em vista o impacto da cultura organizacional na empresa, como que os funcionários aprendem a cultura? A cultura ela pode ser transmitida de diversas maneiras para os seus funcionários, né? E as que mais trazem sucesso nessa transmissão são as maneiras que utilizam de histórias, símbolos, rituais e até mesmo a linguagem. Bom, como a história ela pode ser utilizada para o aprendizado da cultura? Bom, muitas empresas utilizam da história para estar auxiliando no aprendizado da cultura. A empresa que foi citada no artigo passado para o nosso trabalho foi a Nike. Uma empresa que eu gostaria de citar, além da Nike, que também utiliza desse mecanismo, é a Amazon, onde a Amazon utiliza de histórias, até mesmo da própria organização, para impregnar a essência do que é a Amazon nos seus funcionários, tá? E também evidenciar as políticas e valores que a organização preza. Os rituais eles são sequências de atividades que buscam evidenciar e expressar, também reforçar os valores fundamentais da organização. O ritual que foi citado no livro foi o grito de guerra da Walmart. Eu particularmente achei bem interessante pelo simples fato dele estar totalmente ligado à motivação e à união da força de trabalho. Durante as pesquisas eu encontrei um vídeo
que mostra como é o grito de guerra. Assista um trecho. Os símbolos materiais, eles têm o intuito de demonstrar para o funcionário que, independente do cargo, ele é importante para a organização, né? Quando a empresa ela concede um bem material para o funcionário, ele, dentro de si, ele se sente importante e se sente participativo na organização. Um exemplo que pode ser citado, né, de símbolos materiais são nas empresas home office, né, onde os empregados eles recebem um auxílio, seja de equipamentos ou financeiro, para melhorar o seu espaço de trabalho. Dessa forma, ele se sente mais acolhido pela organização e vê o interesse da organização no trabalho dele. A linguagem ela serve como uma ferramenta de integração dos funcionários, né? A organização ela cria gírias, jargões, siglas, que somente os membros da organização sabem o significado. Dessa forma, esse grupo é unido pela linguagem, né? Um exemplo no nosso cotidiano são nos grupos de amigos, né, que possuem piadas internas. As piadas internas, somente o grupo ali presente que conhece o significado sabe, né? Dessa forma você percebe que esses grupos eles são mais unidos. As gírias, os jargões e as siglas que são criadas nas organizações servem justamente com esse propósito, para unir linguisticamente os membros da organização, fazer com que um denominador comum, que é a linguagem, una essa força de trabalho. Essas maneiras elas demonstram aos funcionários os valores da organização, sendo assim, né, indiretamente ou diretamente, o funcionário ele aprende. Criando uma cultura organizacional ética. Para a criação de uma cultura organizacional ética, os administradores precisam combinar 5 práticas. A primeira prática é ser um modelo visível. Isso significa que os funcionários observam o comportamento dos executivos do alto escalão como ponto de referência para o seu próprio comportamento. E quando veem que agem de maneira ética, tiram disso uma imagem positiva. 2. Comunique expectativas éticas. As ambiguidades éticas podem ser minimizadas com a criação e divulgação de um código de ética organizacional, onde deve conter os valores essenciais da organização e estabelecer as regras que os funcionários precisam respeitar. A terceira prática é oferecer um treinamento ético. Organize seminários, palestras, workshops e outros eventos de treinamento ético, onde você vai aproveitar para reforçar aquelas condutas que são desejáveis e quais não são desejáveis dentro de uma organização. A quarta, seja bastante claro ao recompensar as atitudes éticas e punir as antiéticas. Aquelas pessoas cujo comportamento sempre foi ético devem ser recompensadas publicamente. Da mesma forma, aquelas que transgridem o código de ética da organização devem ser punidas exemplarmente. A quinta e última é fornecer mecanismos de proteção, como por exemplo a criação de conselhos de ética. A organização precisa oferecer mecanismos formais para que os funcionários possam discutir dilemas éticos e reportar possíveis transgressões sem ter medo de serem repetidas. Olá, meu nome é Janaína e eu vou falar sobre criando uma cultura voltada para o cliente. A maioria das empresas hoje em dia se esforça para ser diferente. Elas buscam criar uma cultura voltada para o cliente, pois sabem que esse é o caminho para a conquista da fidelidade e da lucratividade. As empresas de serviços, principalmente as mais bem-sucedidas, buscam reduzir as dúvidas dos funcionários sobre a maneira de realizar o trabalho e a importância de cada atividade.
A cultura voltada para o cliente tem funcionários que demonstram um comportamento de cidadania organizacional. Eles são mais conscientes e o seu desejo principal é agradar o cliente e estão sempre prontos para tomar iniciativa em prol de satisfazer a necessidade do cliente. Essa cultura voltada para o cliente, ela pode ser identificada por algumas variáveis. A primeira delas é que as pessoas que pregam essa cultura costumam contratar pessoas mais extrovertidas e amigáveis. A segunda variável é a baixa formalização, ou seja, pessoas que trabalham com serviços precisam de mais liberdade para se adaptar às mudanças das demandas do cliente. A terceira variável é o amplo uso de autonomia. Isso porque os funcionários com mais autonomia podem tomar decisões para satisfazer o que for preciso para agradar o cliente. A quarta variável é ser bons ouvintes. Os funcionários que têm essa cultura voltada para o cliente devem saber ouvir e entender o que os consumidores querem e precisam. A quinta variável é a clareza dos papéis. Os funcionários da área de serviços, eles agem como negociadores de fronteiras entre a empresa e os clientes. Eles precisam entender as necessidades de ambas as partes, tanto da empresa que eles trabalham, como também a necessidade do cliente sem prejudicar nenhuma e nem outra. Com base nessas variáveis, grandes executivos estão empreendendo, tornando a cultura das empresas voltada para o cliente. Para resolver os problemas dessas empresas, eles indicam alguns processos. Nesse processo de criação dessa nova cultura, é necessário, primeiro, a seleção de funcionários que entendam essa cultura e que prezam essa vontade do cliente. Em muitos casos, não tem como haver a substituição desses funcionários, de todos os funcionários, principalmente das grandes empresas. Nessa situação, é necessário haver treinamento e socialização, para que seja possível que essa mudança aconteça. Deve-se haver ainda um desenho da nova estrutura, ou seja, é necessário dar mais autonomia para os funcionários para que eles possam tomar decisões em prol do cliente, para que não deixe os clientes esperando em busca de uma decisão. É necessário também promover um ambiente de liderança e realizar avaliações de desempenho, isso com base no comportamento. Então, assim, avaliando sempre as atitudes. Por fim, é necessário implementar um sistema de recompensa, isso baseado nos resultados. Então, quando há bons resultados, é necessário haver uma recompensa para que esse funcionário entenda que essa mudança foi positiva. Boa noite, eu sou Eduarda Dias e vou conversar um pouco com vocês sobre a cultura organizacional e a espiritualidade. Bom, o que vem a ser a cultura organizacional? Seria um conjunto de conceitos, hábitos, normas, culturas, rituais, valores, experiências que são responsáveis por diferenciar uma organização das outras. Então, quais seriam as características dessas organizações? Seria o foco na pessoa, o foco na equipe, atenção aos detalhes, orientação para os resultados e também inovação. Então, como a gente formaria e manteria essa cultura organizacional? Através de, por exemplo, contratação de funcionários que estejam alinhados com os propósitos da empresa. Então, formar também esses funcionários pela doutrina organizacional, além de mostrar exemplos dos fundadores. Para manter, algumas dicas seriam selecionar esses funcionários semelhantes aos outros. Então, no momento da contratação, selecionaria essas pessoas com as características parecidas com os da equipe da organização. Além de promover a socialização com os outros funcionários. E como transmitir essa cultura organizacional da empresa para os funcionários? Através de relatos, de histórias de outros funcionários, tanto positivos quanto negativos. Além de realizar rituais, por exemplo, atingir uma meta e a empresa atingiu uma meta, então vamos ter uma comemoração, seria um exemplo de ritual. E adotar símbolos também, que seriam objetos materiais, né, como o uniforme com a logomarca da organização. E qual o impacto do clima organizacional e o desempenho, sobre o desempenho, aliás. Então, seria diretamente proporcional, porque se eu estou numa empresa, numa organização, aliás, que não tem um clima agradável, que não me deixa confortável, que não me acolhe, eu vou ter provavelmente um baixo desempenho, e assim inversamente também.
se eu tiver num clima agradável na empresa, que estou alinhado com os propósitos dessa empresa, provavelmente meu desempenho vai ser melhor também. Então, como criaríamos uma cultura organizacional ética? Então, primeiramente, o gestor deve ser um exemplo de comportamento visível, fornecer treinamentos, mecanismos de proteção, ser claro ao recompensar e também saber como e quando chamar atenção. Então, seriam algumas formas de criar uma cultura organizacional ética. E qual seria a relação com a espiritualidade? A relação da espiritualidade no ambiente de trabalho. Primeiramente, vamos entender o que significa espiritualidade, o que então a espiritualidade dentro das organizações. Então, um conceito mais amplo do que a espiritualidade seria ela uma conexão das nossas potencialidades, da nossa imanência, daquilo que temos de características, habilidades com o externo. Então, com o transcendente, ou seja, nosso impacto no meio externo. É a nossa interconexão com o meio externo, quando produzimos alguma coisa, quando estamos impactando esse meio, ou quando consumimos também alguma coisa desse meio. Então, estamos aí tendo uma interconexão. Então, a espiritualidade no meio de trabalho, a espiritualidade no ambiente de trabalho, as empresas se preocupam com a vida interior dos seus funcionários. Então, a espiritualidade está ligada aos conceitos das organizações. Aliás, a espiritualidade ligada ao conceito das organizações é entender qual é o papel das organizações e qual é o papel da pessoa dentro de uma organização. Ter, então, uma visão de espiritualidade ligada às organizações requer uma interconexão. Essa capacidade de percebermos as diferentes conexões que existem entre nós e entre os demais seres. Então, só que, por exemplo, muitas vezes estamos dentro das nossas organizações e não percebemos essas conexões. Não percebemos o quanto nos conectamos com as pessoas, as outras organizações também. E isso provoca cisões, tanto sociais das pessoas e ambiental. Tanto é que temos aí crises sociais e ambientais. E uma das maiores crises é chamada de crise espiritual em relação à organização, quando nos desconectamos de nós mesmos. Então, quando se trabalha essa conexão, trabalha o impacto com todo. E se não trabalha, também vai gerar um impacto no todo. Então, ter uma visão espiritual da vida não quer dizer que eu tenho que ter uma visão religiosa, que eu tenho que ter uma religião específica. Não é isso. O que é preciso entender é como essas conexões ocorrem minha com os colegas, minha com o ambiente e como ocorrem essas diferentes relações. Então, isso que seria importante. Para tornar isso realidade dentro das organizações, temos aí os papéis dos líderes, o papel da liderança, daqueles que inspiram, conduzem os demais para que alcancemos propósitos, os objetivos propostos. Então, a inteligência espiritual estaria desenvolvida nesse caso, e compreendêssemos melhor essas interconexões. Então, mas o que vem a ser um líder com visão espiritual? Qual a característica que um líder precisa ter para poder conseguir desenvolver e expandir sua visão e capacidade espiritual? Bom, para isso vamos entender um pouco o que dá a base para a espiritualidade ou inteligência espiritual. Um dos primeiros pontos em que se trabalha quando falamos sobre liderança espiritual é o nosso autoconhecimento, que é o que a gente vem conversando aí nas aulas anteriores. Então, um líder, para conseguir aplicar essa espiritualidade dentro das organizações, precisa primeiro trabalhar o seu autoconhecimento. Então, a partir daí, que entender que a inteligência espiritual requer uma outra capacidade do líder, que é a sua humildade. A humildade é um princípio muito importante dentro dos conceitos da espiritualidade, como um todo, principalmente nas organizações. Mas o que seria então essa humildade de um líder? Não é se retrair, se deixar de se colocar, se posicionar entre os outros em relação aos outros, não é isso. A humildade é a capacidade de se entender dentro desse todo. Não é se menosprezar, se interiorizar. Um líder que tem essa humildade tem a capacidade de entender o todo, de se colocar e contribuir dentro desse todo. Então, ser líder humilde é ser um líder que colabora com o todo. Podemos fazer até uma analogia que a palavra humildade, a etimologia dela, do grego, significa humus, que significa terra. O que é a terra para uma planta, por exemplo, seria um substrato. Então, essa humildade relacionada às organizações seria isso, aquilo que ajuda a crescer ajuda a crescer a organização, porque a organização é composta por nós, todos os funcionários. Então, podemos fazer essa comparação. Não temos, então, que usar essa palavra humildade no sentido apreciativo. Aqui, em relação às organizações, teria a capacidade de eu reconhecer meus limites, de dialogar e de eu aceitar a ideia dos outros, mas eu também de me posicionar como elemento positivo dentro das organizações. Então, temos a sensibilidade de perceber como as relações das pessoas entre as diversas áreas da organização estão acontecendo. Então, o que a gente traria também é uma visão holística, que tocamos um elemento importante,
da espiritualidade, o altruísmo, a compaixão, que é reconhecer as dores do outro, de que o outro possa também estar em sofrimento. Então, a partir daí, a gente começa a agir para tentar reduzir de alguma forma os sofrimentos, as dores ou questões que estão abalando as pessoas que convivem conosco. É claro que a gente não vai eliminar as dores ou fazer pelos outros, não seria isso, seria tentar manter esse bem-estar dentro da organização, ter a ciência de que o outro pode estar em sofrimento. Também a gente pode falar da empatia, que é outro elemento da espiritualidade. Existe até um mapa de empatia para poder ajudar a desenvolver as relações dentro das organizações, que eu acho que seria interessante até a gente pesquisar sobre, mas ouvir por alto, mas que seria para ajudar mesmo nessas relações, para que percebemos como os outros veem as coisas. Então, qual é a base do outro? Não é se colocar no lugar do outro, mas perceber como é a visão da outra pessoa. Então, dessa forma, eu percebo o sentimento do outro, mas além disso, eu preciso também atuar, não apenas ficar observando e perceber. Não é o suficiente, temos que agir de alguma forma. Então, o líder deve ser um líder compassivo, tem que exercitar a sua compaixão dentro das organizações, que não é a mesma coisa de ter pena. Então, quais seriam então os benefícios para o líder ou então para as outras pessoas? Ora, se um líder melhorar entre aspas, né, o bem-estar, proporcionar formas que melhorem o bem-estar daquela pessoa, consequentemente essa pessoa vai conseguir também atuar de uma forma mais eficaz. E isso reflete na eficiência de sua profissão, ou seja, também pode melhorar na produtividade dos funcionários. Então, além de ter um benefício individual, o benefício também chega a nível organizacional. As organizações irão também se beneficiar dessa atitude compassiva de seus líderes. Então, se fizermos uma comparação, por exemplo, quanto tempo aí as pessoas ficam dentro de suas organizações? Horário de trabalho mesmo, em média. Não seria em torno de 6, 8 horas por dia? Então, imagina só você estar dentro do ambiente, que é um ambiente de trabalho, no caso atualmente, né, no momento, no horário de trabalho, no ambiente também, mesmo virtual, onde você precisa apresentar essa produção, porque essa é a relação, né, entre trabalho e emprego, e você não está se sentindo bem. Quanto tempo você vai conseguir estar resistindo a esse processo? Então, não dá para a gente separar, dividir o que somos. Hoje, agora, no momento de trabalho, eu vou trazer aqui somente a Eduarda, que não tem nenhum sentimento, que deixa tudo pra lá, que apenas está pensando que eu vou só realizar meu trabalho, e é isso. Não tem como me dividir em várias formas de Eduardo, apesar de que eu possuo várias dimensões diferentes, mas a questão é que essas dimensões são indissociáveis. Então, o ser humano, fora e dentro da empresa, das organizações, é composto por 4 dimensões: física, intelectual, emocional e espiritual. Então, dentro da empresa, ela tem que atender a esses pilares. Não tem como você separar, atender apenas um pilar. Você contrata o ser humano, você não contrata a mão de obra, apesar de que a gente já pode ter dito que mão de obra. Não, você contrata o ser humano com todas as suas dimensões. Então é preciso trabalhar nisso, promover o autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente até discutiu em outras aulas, que a gente se autoconhece, fica mais fácil de lidar com as outras questões, de tentar equilibrar esses pilares. Então, trabalhar nisso com ética, com empatia, com equidade, que é diferente de igualdade, com compaixão, e que a empresa também seja transparente nas suas ações. Isso pode ajudar bastante. Então, a organização tem que vibrar positivamente junto com a equipe, de uma forma que as pessoas se sintam parte do todo. Então, que elas se sintam bem dentro das organizações. Tem empresas que adotam essas ações, que são comprovadas, né, que aumentaram mais de 20% seus resultados, tanto financeiros quanto na produtividade. Então, a empresa e os trabalhadores precisam estar nessa sintonia, nessa conexão. Então, quando uma organização não atua no bem-estar dos seus funcionários, é perceptível a diminuição do seu desempenho de todo. Então, e isso não só eu que estou dizendo, tem pesquisas, né? Então, reconhecer, né, a espiritualidade no trabalho é importante para isso, entendendo os valores, a ética, a motivação. E o funcionário se sentindo motivado, provavelmente ele terá um melhor desempenho para a empresa. Mas é isso. Estarei aberto para discussões na sala de aula. Deixo já meu muito obrigada.